Sobre o Pacto Educativo Global, os desafios da educação no Brasil e a formação de professores, convém dizer que em um ponto 4 do documento Pacto Educativo Global, ele nos traz a questão da identidade e como essa identidade está fragmentada e como a identidade fragmentada precisa ser reconectada. A isso, então, eu coloco como um dos pontos principais nessa discussão da identidade do docente e na identidade da docência no Brasil, reconquistar e recolocar-se em seu lugar de dignidade, em seu lugar de primazia para a educação de qualidade para todos. E nesse sentido, o fazer docente, o fazer pedagógico é primordial na educação das gerações, na educação para o amor, a educação para a esperança, a educação para a ecologia. A educação, então, levada pelos docentes, levada pelos professores e em formação de professores, levada pelos institutos de formação, em todas as instâncias, deve nos lembrar muito isso. A identidade docente, a identidade da pessoa que opta profissionalmente por educar a outros, levando eles então a uma vida mais digna, mais justa, mais fraterna, mais humana, através da sua própria experiência profissional que se vincula com a sua experiência pessoal. A docência, então, enquanto identidade que hoje está precarizada, é o grande desafio da educação brasileira na formação de educadores, que é um contínuo. Não somente a formação inicial, os formadores e os educadores estão sempre se formando para melhorar sua prática, melhorar sua entrega, que não é outra senão cuidar de pessoas. Levemos então em consideração que desse ponto do Pacto Educativo Global, no recorte dos desafios da educação brasileira para a formação de professores, a dimensão da identidade é primordial. Que cada professor se levante em sua dignidade, em sua identidade como docente. Quantos professores não formaram gerações de estudantes no seu tempo e ainda hoje? E o quanto isso reverbera na sociedade com pessoas conscientes, competentes, compassivas, comprometidas com um mundo melhor. Ao mesmo tempo que os grandes desafios de uma análise crítica tão necessária aos nossos tempos, uma vivência de uma política solidária, de uma política que esteja voltada para o bem comum. E isso é também função dos educadores, dos professores, geracionalmente, em sua identidade como educador, levar à frente no que diz Papa Francisco no Pacto Educativo Global. Cabe sim no fazer da sala de aula, na gestão educacional, em cada reunião de professores, na reunião e nas assembleias de colegiados, nos grupos e redes, em especial as redes católicas de educação, porque ao ter esse carisma e vocação em ser católico e ser confessional, testemunhar o Evangelho com um currículo evangelizador. E desse modo, então, as provocações que nos levam a entender como a identidade docente, a identidade da pessoa que não deve estar fragmentada, mas unida, conectada com o bem maior, com o bem mais universal, em seu fazer trabalhista, em seu fazer laboral, em sua dignidade de emprego, mas também na ideia do símbolo que o professor representa como esperança, como continuidade e futuro para gerações que estão aqui aprendendo. As gerações aprendentes, e todos nós somos aprendentes, têm no professor uma característica muito peculiar. A identidade dele é testemunho para os demais. Bem sabemos, nós que estamos também dentro das salas de aula, que não é simplesmente o que o professor diz, como matéria, como conteúdo, metodologia e didáticas, mas é também o como ele diz e como se comporta, com que brilho no olho ele faz acontecer a sua atitude profissional e humana para gerações de jovens, de adolescentes, pré-adolescentes, de crianças que estão aprendendo dele como o mundo funciona, como a realidade é. Então, o olhar e a formação do professor, nesse sentido, se torna muito delicado e importante como símbolo e também como materialidade da construção de testemunhos.
Um professor está também a ensinar a dar testemunhos do que ele entende como a sua visão de mundo, o modo de estar no mundo e ajudar os outros a estar no mundo. Não esqueçamos então e levemos sempre no coração esse desafio de como a identidade do professor, a identidade docente e a identidade da docência como coletivo deve ser resguardada, protegida e avançada sempre no momento em que queremos ter uma sociedade mais digna, mais plena, mais crítica, mais consciente do que ela veio a ser. O bem maior é o grande mote do Pacto Educativo Global na questão da identidade fragmentada que deve e precisa se reconectar com Deus, se reconectar consigo mesmo, reconectar-se com os demais, seja os seus pares, outros professores, seja com os docentes e as famílias. Que dicotomia é presente em muitas realidades no Brasil em relação ao grupo familiar e ao grupo escolar. Como se isso não fosse o único grupo humano em vista dos estudantes que temos, que são nossos estudantes, filhos desses pais que estão colocando também conosco a responsabilidade de dar testemunho de uma dignidade humana, de uma profissão levada a cabo pelo cuidado e carinho do ensinar. Levemos então esses ensinamentos com o brilho no olho, com o coração ardendo, com os pés firmes no chão, passo a passo, e com os sonhos no coração, levando a gente a cada vez mais entender a dignidade do docente, a dignidade da docência para uma não fragmentação identitária, como nos pede o Pacto Educativo Global do Papa Francisco. Vamos em frente, que Deus nos ajude nessa nossa missão de educar-se para educar, de ser feliz para fazer os outros felizes no testemunho que damos em nossa reforma de vida, em nosso projeto de vida. Que Deus nos abençoe.